Algo que a gente tem notado com muita frequência nos últimos anos é o aumento de questões, tanto nos vestibulares como no Enem, que implicam na interpretação de uma iconografia, uma imagem, uma escultura. Isso tem sido muito comum e nos últimos anos, né, tem se expandido, se multiplicado cada vez mais. Muitas questões trazem textos de apoio ou imagens que podem ser interpretadas. O que a gente tem que pensar no caso de uma imagem? Não é só a questão estética, né, de história da arte e tal, mas pensar o contexto histórico em que ela é produzida. Então, as questões que trazem iconografias, elas vão estar sempre ligadas ao contexto histórico em que aquela imagem foi produzida. No caso aqui, a questão deixa bastante claro que ela está pensando a análise de uma pintura produzida e que está se referindo ao período do primeiro reinado. Isso, tendo isso em mente, vamos ver lá a letra a característica do projeto político monárquico do primeiro reinado. O primeiro reinado é o momento de ruptura entre colônia e metrópole, né, quando o Brasil se torna independente. O que isso significa? Isso significa uma reorganização da política, da economia, que em alguns campos acontece com mais sucesso do que outros. A economia colonial ela é muito parecida com a economia do império. Você não tem grandes mudanças, mas a estrutura política ela se altera. Por quê? Porque você já não tem mais a obrigação com as cortes portuguesas. Então é necessária uma nova Constituição, que vai ser feita em 1824, a ideia de centralização do poder em torno de um imperador, que vai ser o Pedro I. E o Dom Pedro I vai estar nessa imagem, né, exemplificando exatamente isso. É a figura dele que está no centro do quadro e em torno dele todos os outros personagens se agrupam. O que isso está representando? Está representando exatamente essa centralização de poder que vai ser extremamente necessária para que o novo país, né, recém-independente, se organize. A letra B já está querendo que a gente responda, né, que a gente fale sobre os motivos que levam à mudança na imagem de Dom Pedro I ao longo do primeiro reinado. Aí já não é mais tanto uma questão de interpretação da imagem, mas especificamente de contexto histórico. A gente sabe, né, que Dom Pedro I vai abdicar, e quando ele abdica, começa o período regencial. Então, o que a gente tem que pensar aí? Como é que esse primeiro reinado começa? Ele começa com a ideia de centralização, de independência, né, dos poderes sendo reorganizados nas mãos de um monarca, do país sendo reorganizado. E como é que ele termina? Ele termina com a abdicação de Dom Pedro I. Por que essa abdicação acontece? Porque a imagem do imperador ela vai se desgastando no correr do seu governo. As crises sucessivas que ele enfrenta, os problemas econômicos, existe a crise financeira, né? Porque o Brasil tem que se organizar de novo economicamente, existe uma crise política, existe a guerra com a Cisplatina. Então, o que vai acontecer? Aos poucos, esses conflitos vão corroer a imagem do imperador, vão impedi-lo de governar, né? Vai chegar um momento em que ele não vai ter mais legitimidade para governar. É o momento em que ele vai abdicar, em 1831, em favor do filho, né, Dom Pedro, que vai ser Dom Pedro II, ainda criança, ele não pode assumir, e aí se inicia o período regencial, que vai ser o período mais conturbado da história do Brasil. Por quê? Porque durante a regência se entende que há um vazio de poder. Não existe um imperador. Essa estabilidade política só vai ser reestabelecida com o golpe da maioridade, quando Dom Pedro II assume, e aí vai começar o segundo reinado. Então, pensar exatamente isso, o desgaste que a imagem do imperador sofre do momento em que aquela pintura é feita, né, que está enaltecendo o imperador, ao momento em que ele abdica em 1831.